Prosseguindo, o desembargador Guilherme Gutenberger é o relator do processo de número 5 da pauta do dia, que chama a tela para julgamento, fazendo pregão da apelação civil, processo número 547-691-0.34 da comarca de São Simão. É apelante Francisco de Assis Peixoto e apelado presidente da comissão processante de impeachment da Câmara Municipal de São Simão. Estão inscritos para sustentação oral a doutora Camila Ferreira de Medeiros, pelo apelante, que vejo aqui presente com alegria. Doutora Camila, gostaria de fazer a identificação de Vossa Excelência para o processo com a apresentação da sua carteira de identidade profissional. Parece que a internet dela caiu, a tela está... Parece que a internet travou, desembargador. Isso aqui está me lembrando aquele aluno que fazia prova pela internet com a professora, né? Começa a... Em seguida, então, está escrito aqui também o doutor Lucas de Andrade Lima Cavalcante, pelo apelado, que vejo aqui na tela também, doutor Lucas. Seja bem-vindo, doutor Lucas, é um prazer recebê-lo aqui e será uma alegria ouvi-lo. Gostaria de identificar Vossa Excelência para o processo com a apresentação de sua carteira de identidade profissional. Pois não, Excelência. Com licença. Ok, doutor. Agora do outro lado. Bem, doutor, muito obrigado a Vossa Excelência. A única coisa que está divergindo aí é um pouco do seu teto, né? Que parece que está um pouco diferente. Sim, Excelência. Doutora Camila voltou, desembargador. Doutora Camila, de volta aqui, né, doutora Camila? Doutora Camila, é um prazer recebê-la aqui, seja bem-vindo. Eu gostaria de fazer a identificação de Vossa Excelência para o processo com a apresentação de sua carteira de identidade profissional bem próxima da tela. Bem próximo, doutor. Mais ainda um pouco para cima. Aí, do outro lado, doutora Camila. Muito bem. Muito obrigado, doutora Camila. Com a palavra, o ilustre relator. Presidente, antes de mais nada, eu quero só informar aqui, desembargador Marcos, desembargador Maurício, submeter aqui ao critério de vocês, mas eu entendo necessário. A doutora Thalita Ayazaki, que está aí, advogada que está aí na tela, eu vi aí embora esteja fechada aí a câmera dela, ela me fez um pedido aqui, ela é advogada no processo, e ela está em Foz do Iguaçu no evento, ela é secretária-geral da OAB, e pediu preferência que ela vai entrar em painel às 11 horas. Então, passado esse julgamento, se Vossa Excelência permitir, nós julgarmos o processo de número 13, que é o que está inscrito a ela, e tem o outro advogado inscrito também. Viu? Apenas para noticiar Vossa Excelência. Muito bem. Quanto a esse processo, presidente, como tem dupla sustentação, vamos ouvir os advogados, presidente. Bem, doutora Camila, Vossa Excelência terá a palavra por até 15 minutos, quando o seu som será desligado. Vossa Excelência tem a palavra a partir desse minuto, desse momento. Está sem som, doutora Camila? Clica aí. Pronto. Assim. Bom dia a todos. Bom dia. Eu peço desculpas aqui, que eu tive um problema no meu computador, mas eu consegui acessar a tempo. E esse processo, ele trata de um mandado de segurança impetrado pelo Francisco de Assis Peixoto, então prefeito do município de São Simão. E esse mandado de segurança, ele foi impetrado contra ato ilegal do presidente da Câmara, da comissão processante de impeachment, na condução, por conta de irregularidades na condução desse processo político-administrativo. Eu vou citar aqui, dentre as outras irregularidades já citadas na apelação e na petição inicial, especialmente a violação de 2 incisos do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, que é um decreto que regula todo o processo de cassação de mandato. No caso, a comissão inicialmente intimou o denunciado para ele apresentar a defesa. Essa defesa prévia foi apresentada, porém, foi designada uma reunião para o dia 8 de setembro de 2021 e
ao contrário do que prevê o artigo 5º, inciso 4º, que determina que o denunciado ou seu procurador devem ser intimados de todos os atos do processo, o denunciado ou seu procurador não foram notificados da realização dessa reunião. Consta nos autos que a comissão tentou notificar o advogado do denunciado, não obteve êxito, e não obtendo êxito, eles resolveram enviar uma notificação via e-mail ao procurador. No caso, o decreto-lei não permite esse tipo de comunicação, até mesmo porque não é uma comunicação pelos meios oficiais, como seria o caso do Diário Oficial do Estado. A sentença de primeiro grau, ela afastou disse que o magistrado de primeiro grau afirmou que não houve violação do direito líquido e certo, porque não foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Só que essa mesma sentença confirma a ausência de intimação do advogado, do denunciado, ora apelante, e também que o e-mail não é o meio adequado para tanto. Mas, mesmo assim, afirmou que não teve violação ao direito líquido e certo, apesar do artigo 5º, inciso 4º do decreto-lei ser uma norma procedimental a ser observada. E no dia seguinte a essa reunião, ainda que se fale que o endereço do advogado não era correto ou algo do tipo, no dia seguinte à realização dessa reunião, a reunião foi no dia 8, a comissão notificou o advogado acerca do resultado dessa reunião, que foi no dia 9 de setembro de 2001. E essa reunião, excelências, não é uma reunião simples. Essa reunião, ela decidiu pelo prosseguimento ou não do procedimento de impeachment. Então, como a gente colocou na apelação, as normas procedimentais do decreto-lei, elas devem ser observadas sob pena de nulidade dos atos praticados. E um outro caso que nós citamos também foi da violação do inciso 3º do decreto-lei, que ele diz que, na fase de instrução, o denunciado ele será ouvido antes das testemunhas. Só que a sentença recorrida, ela reconhece que essa norma não foi observada, mas ela diz que essa previsão de ouvir o denunciado antes das testemunhas, ela é mais prejudicial. Então, o magistrado de primeiro grau, apesar de ter um regramento específico, ele relativiza essa norma procedimental do processo de cassação de mandato. E eles citam um entendimento do STF e uma orientação jurisprudencial do STJ. Só que esses dois julgados, eles não são aplicáveis ao caso em tela, já que o STF entende que essa questão de ouvir o denunciado ou o réu antes das testemunhas é mais prejudicial, mas somente em relação a processos penais eleitorais, ao passo que o processo que a gente trata aqui é um processo político-administrativo que possui regramento próprio. Em relação à decisão do STJ, citada pelo magistrado, também não se aplica ao caso em tela, já que a Corte da Cidadania tem entendimento da exigência da prova do efetivo prejuízo para que seja reconhecida uma nulidade de prova. Só que aqui no caso a gente o decreto-lei, que é um regramento do caso, ele não requer essa prova do efetivo prejuízo. Então, por conta desses dois argumentos principais, o juiz ele negou a segurança, relativizando de toda forma e por todos os meios possíveis um regramento específico. Nós temos, nesse caso, dois julgados citados também na apelação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, um pela 6ª Câmara Civil, outro pela 5ª Câmara Civil, que dizem que a violação de regras de procedimentos internos, até mesmo a violação de regimento interno de uma Câmara Municipal, traduzem violação ao direito líquido e certo. Ou seja, a inobservância de norma procedimental viola o direito líquido e certo ao devido processo legal. E essa inobservância ela é passível de correção pelo judiciário. Então, o apelante ele pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença, concedendo a segurança, de modo que sejam asseguradas as normas procedimentais do Decreto-Lei 201 de 67, com a anulação da reunião do dia 8/9 de 2021, com a renovação desse ato e de todos os atos posteriores. É o que eu tinha a dizer, excelências. Doutora, muito obrigada, senhora, foi um prazer ouvi-la. Em seguida, eu passo a palavra ao doutor Lucas de Andrade Lima, que terá também pelo prazo de 15 minutos, quando o seu som será desligado, doutor Lucas. Mais uma vez, seja bem-vindo e Vossa Excelência tem a palavra a partir desse momento. Pois não, agradecer a Vossas Excelências por me ouvirem aqui. Bom dia a todos os servidores, bom dia especialmente à minha colega que sustentou seu recurso antes de eu ter a palavra aqui. Vossas Excelências, este mandado de segurança versa sobre 3 coisas. Primeiro, a nulidade da composição da comissão processante. Segundo, a nulidade da notificação do processado, né, do então prefeito que sofreu o impedimento. E, em terceiro lugar, a questão do interrogatório do prefeito ficar por último. Em relação à primeira questão, que é a composição inicial da comissão processante, foi alegado isso em razão de haverem fotos dos vereadores, de alguns vereadores, na Câmara Municipal durante o protocolo do pedido de afastamento do prefeito. Ocorre que São Simão, Vossas Excelências, é uma cidade pequena. A Câmara dos Vereadores lá só tem um corredor. E o setor de protocolo fica lá e os vereadores estavam naturalmente todos na Câmara Municipal, muito apreensivos, tanto os vereadores como a cidade em si, pois o prefeito estava preso em um escândalo de pedofilia, não é? Naturalmente, quando chega o pedido de protocolo para a cassação do prefeito, todos que estavam ali na Câmara Municipal foram para o setor de protocolo para ver aquilo acontecendo. E, enfim, a presença deles não invalida o sorteio da comissão processante, que foi feito posteriormente, seguindo o regimento e seguindo a legislação, e público, né, divulgado tanto no canal do YouTube como no perfil do Facebook da Câmara Municipal. Então, e também seguindo aí a questão partidária, enfim, foi regular a composição dessa comissão. O segundo aspecto aí é a questão da não notificação do procurador do réu no processo de cassação, né? Que agora é o agravante. Ocorre que o réu foi, sim, né, notificado pessoalmente no presídio onde ele se encontrava, e o advogado dele, vieram 2 vereadores até Goiânia, juntamente com o oficial, o servidor da Câmara Municipal, o senhor Wilker, e eles vieram até o endereço do advogado para notificá-lo. Entretanto, o advogado, apesar de presente no fórum, pediu que a segurança do prédio impedisse a entrada do servidor Wilker, juntamente com os 2 vereadores que vieram. Então, foi feita essa notificação por e-mail. Essa nulidade, ainda que pudesse ser alegada, ela foi suprida, uma vez que o defensor do prefeito cassado, na ocasião, apresentou resposta escrita, apresentou defesa prévia e compareceu, não é? Em relação a essa reunião que a colega falou, essa reunião aconteceu posteriormente aos fatos que são objeto do mandado de segurança. Inclusive, me causou estranheza deixarem correr o prazo de 120 dias para entrar com um novo mandado de segurança do julgamento, não é? Então, não pode ser objeto desse julgamento, essa questão dessa reunião. Mas, ainda assim, a reunião foi refeita com a presença do advogado. Então, haveria aí o suprimento dessa
eventual nulidade, que não é objeto desse mandato de segurança, essa reunião informado aí pela colega, tá certo? Por último, a questão de se deixar o interrogatório do acusado no processo de cassação por último. Veja, isso desde 88, isso vem sendo discutido, e toda a doutrina e jurisprudência é no sentido de que, em um processo acusatório, privilegia-se o contraditório e ampla defesa, deixando o acusado falar ao final. Por quê? Porque o interrogatório não é mais visto como um instrumento da acusação. O interrogatório, num processo acusatório, é um ato de defesa, é uma oportunidade que o réu tem para se defender por ele mesmo. Por isso, é muito importante que o réu possa ser interrogado por último, para ele ter a oportunidade de conhecer todas as provas que pesem contra ele e também para ele ter a oportunidade de ser bem orientado pelo seu advogado. Acontece que o réu teve não só uma, mas 2 oportunidades de ser interrogado no processo. Por quê? Porque foi, inclusive, juntado um documento novo, uma cópia do processo judicial, do inquérito policial em que ele foi investigado por pedofilia, e como esse documento era um documento novo que ele ainda não tinha acesso, ele foi lhe dado uma segunda oportunidade de ser interrogado. Então, foi garantido amplo contraditório e ampla defesa em relação a essa questão do interrogatório do acusado, posto que, ao ser interrogado depois da apresentação dos depoimentos das testemunhas, ele tinha a condição de se defender melhor, de exercer melhor o seu direito de defesa própria durante o interrogatório, já conhecendo o depoimento das testemunhas. E ainda foi marcado um segundo interrogatório, porque foi juntado aos autos do processo da sua cassação o inquérito policial em que ele era investigado por pedofilia. E ele foi novamente notificado para uma nova oportunidade de interrogatório, justamente também para poder ser interrogado ciente de todas as provas que pesavam ser contra ele, tá certo? Então, por isso que foi favorecida a defesa, o contraditório e a ampla defesa com essa questão do interrogatório a par de todas as provas que pesem contra o acusado. Então, primeiro, a questão da composição da turma, a composição da comissão processante foi regular, correu de acordo com o sorteio e com a questão partidária, foi pública, inclusive ainda está pública na página da Câmara Municipal, no Facebook e no YouTube. Com relação à notificação do advogado, a notificação foi feita diretamente ao acusado, ao ex-prefeito, e foi feita também em relação ao advogado. Simplesmente foram impedidos, né, o oficial e os vereadores de entrar no prédio para entregar a notificação pessoalmente ao advogado, mas isso foi suprido com a apresentação de defesa prévia no prazo. E a questão de se deixar para interrogar o prefeito cassado ao final, depois de serem colhidas as provas contra ele, só beneficia ele, tá certo? Em relação a essa audiência que a colega falou, isso aconteceu depois dos fatos que são objeto do presente mandato de segurança. E, novamente, eu agradeço a todos os desembargadores presentes, os servidores e a colega, e encerro rapidamente aqui a minha fala, Excelência. Muito obrigado pela palavra. Doutor, nós é que agradecemos a Vossa Excelência, foi um prazer ouvi-lo, e devolvo a palavra ao ilustre relator. Obrigado, presidente. Desembargador Marcos, desembargador Maurício, eu vou direto ao voto, a questão está trazida aí, está clara, e independente da comoção social que isso tenha causado, da situação do prefeito ser realmente cassado, de ser ímprobo, de não ser moralmente adequado ou não, esse julgamento vai se processar, fato é que, no meu entendimento aqui e nos documentos no que foi trazido aos autos, existiu sim a inobservância do disposto no Decreto-Lei 201/67. A parte apelante realiza um breve relato dos acontecimentos factuais acima destacados. Ao final, pleiteia a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecido o direito de certo, aspas, a estrita observância do disposto no artigo 5º, inciso 1, 3 e 4 do Decreto-Lei 201/67, com a anulação da reunião realizada no dia 8 de novembro de 2021, diante da ausência de notificação do denunciado ou de seu procurador, assim como determinar a renovação deste ato de todos os subsequentes, fecho aspas.
Prima facie, constata-se dos documentos acostados junto à petição inicial, movimento 1, documento 5, página 4 a 10, que foi protocolizada em 3 de agosto de 2021 perante a Câmara Municipal de São Simão, denúncia contra o atual prefeito da municipalidade, ora impetrante recorrente, por suposta prática de infração político-administrativa, crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima o adolescente APS, com o objetivo de se efetuar a cassação de seu mandato, com esteio no artigo 4º, inciso 10º, do Decreto-Lei Federal número 201/67, que dispõe da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Verifica-se, outro sim, que da reunião realizada em 16 de agosto de 2021, decidiu-se pela instauração da comissão processante em número 01/2021, por meio da resolução número 55/2021, de modo que foram sorteados os seus integrantes nos termos estabelecidos pelo inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Devidamente notificado para apresentar defesa prévia no citado procedimento administrativo, o impetrante sujeito manifestou em 20 de agosto de 2021 por meio de seu advogado regularmente constituído. No dia 8 de setembro de 2021, a comissão processante da Câmara Municipal analisou o parecer do relator e, por consectário, decidiu pelo prosseguimento da denúncia e início da instrução do processo de cassação de seu mandato de prefeito. Vê-se que, por e-mail funcional da Câmara de Vereadores, na data de 3 de setembro de 2021, foi encaminhada a intimação do prosseguimento da aludida denúncia à pessoa do procurador do apelante, Dr. Rodrigo Mota Nobre, OAB número tal, a fim de que tomasse conhecimento da reunião designada Movimento 1, documento 18, página 21. Por seu turno, denota-se data da quinta reunião, Movimento 1, documento 19, página 13 a 15, e supostamente ocorreu tentativa de recusa do causídico, do apelante, em ser intimado, notificado da reunião que iria se realizar em 8/9. Pois bem, assinaladas essas circunstâncias factuais, ao compulsar a regra disposta no inciso 4 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, é preciso registrar que a notificação e intimação do representante legal do recorrente foi realizada ao arrepio da norma regente ad litem. Artigo 5º. O processo de cassação de mandato de prefeito pela Câmara, por infração definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. E aqui, inciso 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas, e requerer o que for de interesse da defesa, fecho aspas. Sobre o tema, proclamam os julgados dessa Igreja Corte de Justiça, e aqui eu cito o julgado desembargador Alain, cito também o desembargador Marcos, de 2021, cito o julgado também aqui do desembargador Fausto Moreira, de 2018. É oportuno ressaltar ainda que, em inobservância ao rito procedimental estabelecido na legislação citada, a LURES, sequer houve a tentativa de intimação e notificação do denunciado apelante sobre a reunião realizada em 8 de setembro de 2021, que determinou o prosseguimento da denúncia e início da instrução do processo de cassação de seu mandato de prefeito. Deveras, no mandato de segurança, não cabe ao juiz de direito ponderar sobre acontecimento factual, mas sim a respeito do manifesto direito do impetrante, ou seja, suposta afronta ao direito líquido de ser. No caso em exame, é atribuído ao julgador verificar se as diretrizes do Decreto-Lei 201/67 foram observadas a rigor e, não o sendo, conceder a ordem de segurança. Diante desse intelecto, equivocou-se o douto magistrado sentenciante ao relativizar o comando normativo apregoado no inciso 4 do artigo 5º do Decreto-Lei citado, sentença constante do movimento 35, e aqui eu transcrevo esse trecho da sentença que o juiz fala, que, claro, menciona que a referida remessa de notificação por endereço eletrônico e tal. Ora, caso constatasse uma clara tentativa de recusa do recebimento da notificação e intimação por parte do denunciado recorrente, a fim de tomar ciência da reunião designada para 8/9/2021, a comissão processante dever-se-ia utilizar dos meios oficiais cabíveis na espécie, o que não aconteceu. E aqui eu cito a doutrina do professor Eli Lopes Meirelles a respeito das situações. Diante dessas considerações, a violação à regra estampada no inciso 4, artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, traduz em evidente ofensa a direito líquido e certo do denunciado apelante, consubstanciado em inobservância da norma procedimental, como dita em linha transata. Assim, ante o exposto, não coadunando com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação para, em reforma da sentença, anular a reunião realizada no dia 8 de setembro de 2021, que decidiu pelo prosseguimento da denúncia e início da instrução do processo de cassação do mandato do prefeito denunciado apelante e, de consequência, determinar a renovação do respectivo ato e dos demais subsequentes, em estrita observância às regras normativas incertas nos incisos 1, 3 e 4 do Decreto-Lei 201 de 67. Desde majorar a verba honorária recursal nos termos do artigo 25 da Lei do Mandato de Segurança. É como estou votando, desembargador Marcos, desembargador Maurício, salvo melhor inteligência de vossas excelências. É assim que eu entendi. Está julgando a terceira turma. Como vota o desembargador Marcos? Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de indagar para o desembargador Guilherme. Vossa Excelência está entendendo que houve nulidade na ausência de notificação do advogado na reunião que deliberou. Não, da vítima, do prefeito, do impetrante, dele. Ele não foi notificado para participar, Mas não quer ficar com isso, não, Valdo Marcos, só para ver se às vezes me ajuda, às vezes eu estou errado aqui na soluçãozinha, hein? Dificilmente Vossa Excelência vai estar errado, mas eu vou... Não, mas não é dificilmente, não, a gente equivoca, né? Mesmo porque, nos meus mais de 30 anos de advocacia, eu não militava nessa situação, então não posso trazer minha bagagem de conhecimento, viu? Conhecimento de Vossa Excelência é íncito. Como diz o nosso presidente, o único que legalmente, com reconhecimento legal, tem notório conhecimento jurídico aqui é Vossa Excelência. Tá bom. Mas fica com vista, me ajuda? Vou ficar com vista. Então tá bom. Muito bem, julgamento suspenso, com vista do desembargador Marcos, eu, integrante da turma, aguardo. Vou encaminhar o voto para Vossa Excelência agora. Obrigado, desembargador Guilherme. Desembargador Guilherme, encaminha para mim também, por favor. Positivo, para vocês dois, chefe. Vou mandando. Obrigado. Ficam aqui os nossos sinceros agradecimentos à doutora Camila e ao doutor Lucas. Foi um prazer ouvi-los. E esperamos que na próxima sessão a gente possa resolver essa questão. Muito obrigado, doutor Mariano, muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, excelências.